Aí, você viu lá atrás que existem as variáveis de estado de um gás. Quais são as 3 variáveis de estado? Qual? Perfeito. Pressão, temperatura e volume. Pressão, temperatura e volume. E com essas variáveis de estado, você viu que se você não mudar a quantidade de gás, consequentemente, o que é que vai acontecer? Se essa parede fosse móvel, a quantidade de gás aqui vai mudar se eu apertasse esse gás na sala? Não. A quantidade de gás não mudaria. O que aconteceria? Diminui o volume, vai acontecer uma mudança ou na temperatura, ou na pressão, ou sucessivamente. Tá? Consequentemente, a gente tem como igualar o estado inicial com o estado final desse gás. O estado inicial. Opa, foi mal. Estado inicial não. Com o seu estado final. Aí a fórmula que tu aprendeu no capítulo passado foi essa. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Isso daqui é o que você conhece como equação geral dos gases. Dois gases. Perfeito? Beleza. Aí o que é que acontece? O objetivo de cada transformação gasosa, galera, é tu utilizar essa fórmula para justamente comparar na sua transformação. Perfeito? Bora lá. Qual a primeira transformação? Qualquer uma que eu vou trabalhar, qualquer uma primeiro. Isotérmica. Transformações gasosas. Bora lá. Vocês querem que eu trabalhe primeiro a isotérmica? Perfeito. Qual? Não, veio. Veio. A equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, é a equação para você descobrir alguma das grandezas das variáveis do estado do gás, pressão, volume e temperatura, com o número de mols e a constante dos gases. Aí o que acontece? Se o número de mols e a constante não mudar, aí eu posso comparar o estado inicial com o estado final do gás. Desce o T, aí fica PV sobre T, aí eu vou igualar essa quantidade de mols vezes a constante do gás no início e a quantidade de mols vezes a constante dos gases no final. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Fechado? Beleza? Top. A pergunta que eu faço, galera, é o seguinte: o que é a transformação isotérmica? O que é? Certo. Então, é uma transformação a temperatura constante. Perfeito. Transformação a temperatura constante. Transformação a temperatura constante. Se a temperatura ela é constante, temperatura constante. Tu concorda que a temperatura no estado inicial é igual à temperatura no estado final do gás? Beleza. Aí vê só. A gente vai aplicar isso na primeira lei. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Fechou? Aí, bora lá. O que é igual, corta. Quem é igual? Temperatura. Então, vou cortar a temperatura. Fechado? Aí, sobrou P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Eu vou organizar isso, tá? Eu vou organizar. Eu vou descer P2 e vou descer V1. Fechado? Descer V2 para o outro lado e vou descer V1 para o outro lado. Aí vai ficar assim. P1 sobre P2 é igual a V2 sobre V1. Fiz algo demais? Não. Deixa eu fazer o seguinte. Eu sei que vocês estão doidos para copiar, vocês estão prestando atenção e tal. Foca aqui. Depois qualquer coisa eu dou tempo. Pode ser? Foca aqui. Daqui a pouco tem tempo, tá? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte. Pressão e volume são diretamente e inversamente proporcionais. Inversamente. Imagina que tu vai pegar uma seringa e tu vai colocar o teu dedo na ponta dessa seringa. Perfeito? Aí o que é que vai acontecer? Tu vai diminuir o volume dessa seringa. Tu vai apertar o meio.
Quando tu aperta o ímã, vai ter mais pressão ou menos pressão com o teu dedo? Mais pressão. Tá apertando, mais pressão. Quando tu aperta, tu tá aumentando ou diminuindo o volume do gás? Diminuindo o volume do gás. Aí a pressão tá fazendo o quê? Aumentando. A mesma coisa quando tu puxa o ímã. Quando tu puxa o ímã, a pressão diminui, porque o gás tem mais espaço para se movimentar. Concorda comigo? Beleza. Então, ó, aqui a gente vai dizer que são inversamente proporcionais. Proporcionais. Se são inversamente proporcionais, no nosso gráfico, galera, ele fica assim, ó. Gráfico de pressão pelo volume. Beleza? E, consequentemente, o nosso gráfico ele é inversamente proporcional. Aí vem, aqui eu tenho o ponto 1. O ponto 1 tem a pressão 1 e o volume 1. Concorda comigo? Aí vem, se o volume aumentar, a pressão vai fazer o quê? Diminuir. Como? Pega qualquer outro ponto, pega esse ponto 2 aqui, ó. Esse ponto 2. No ponto 2, o volume é maior. Concorda comigo que o volume é maior? Se o volume é maior, o que vai acontecer com a pressão? Diminuir. Fechou? Então, ó, aqui é a pressão 2. Foi? Beleza? Ó, só que aí o que quer dizer, galera? Vê só. Essa transformação, ela está diretamente ligada a uma grandeza da primeira lei da termodinâmica. Eu falei para você que, deixa eu até escurecer isso aqui um pouquinho. Eu falei para você que a variação de energia interna dependia de qual grandeza? Temperatura. A temperatura vai variar na isotérmica. Se ela não vai variar, a variação da temperatura é quanto? Zero. Bora lá de novo. Entendeu que a temperatura não vai variar? Porque as temperaturas não é constante? Então, não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, isso daqui é zero? Isso. Se a variação de temperatura é zero, quanto vale a variação de energia interna na isotérmica? Zero. Aí, ó, isso daqui também é zero. Vamos aplicar a primeira lei? O que é que diz a primeira lei da termodinâmica? Que ΔU é igual a calor menos o trabalho. Concorda comigo? É muito claro, né? Vou escurecer. Aqui, vou falar que calor, ou variação de energia interna, é igual a calor menos o trabalho. Quem é zero? Variação de energia interna. Então, isso daqui é zero. Logo, o trabalho que está negativo passa positivo. Por isso que, na isotérmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho do gás. Foi? Isso. Aí veio. Se o gás recebe calor, o calor é positivo ou negativo? O gás recebe. Se ele perde, é positivo ou negativo? Negativo. Se ele recebe, positivo. Então, se ele recebe calor, ele vai expandir ou comprimir? Expandir. Perfeito. E quando ele recebe calor, ele comprime. Perfeito? Beleza. Então, ó. Mas se ele recebe trabalho negativo, então? Não, se ele recebe, ele expande. Se ele expande, o trabalho é positivo. Beleza? Ó. Se o calor é positivo, o gás expande e realiza trabalho. Isso, trabalho. Se o calor é negativo, o gás comprime ou sofre compressão e sofre trabalho. Fechado? Foi? Essa é a primeira transformação, tá? Deixa eu virar o zoom aqui e vou deixar isso aqui para vocês. Posso para a próxima? Vira a página. Top. Querem que a segunda transformação seja qual? Isobárica, perfeito. O gosto é sempre do freguês, tá? Isobárica.
O que é que significa uma transformação isobárica? Transformação a pressão constante. Transformação a pressão constante. Se a pressão é constante, ela muda. Beleza. Constante. Se a pressão é constante, ela não muda. Então, P1 é igual a P2. Fechado? Essa é a transformação mais difícil que tem. Por que essa é a transformação mais difícil que tem? Porque nenhuma das grandezas é zero. Nem a variação de energia interna zero, nem o calor zero e nem o trabalho zero. Então, a gente vai ter as três grandezas da primeira lei da termodinâmica. Perfeito? Mas, antes, vamos aplicar isso na lei geral dos gases. Opa. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Quem é igual, tu corta. Quem é igual? Então, cortou a pressão, ficou V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Pergunta. Se tu aumentar a temperatura do gás, ele vai querer expandir ou comprimir? Expandir. Isso tudo diminui a temperatura. Comprimir, diminui também. São diretamente e inversamente proporcionais. Diretamente proporcional. Então, ó, são diretamente proporcionais. Fechado? Se é diretamente proporcional, esse gráfico tem que ser uma régua. Volume por temperatura. Temperatura é obrigatoriamente um gráfico crescente. Fechou? Beleza? Aumentou o volume, aumentou a temperatura. Diminuiu o volume, diminuiu a temperatura. Perfeito? Aí, consequentemente, aqui eu não vou conseguir zerar nada, galera. Aí tu vai ter que aplicar. Delta U é igual calor menos o trabalho. Aí o que é que acontece? Aqui, tu vai ter que calcular o trabalho, P vezes delta V, e ele vai te informar a quantidade de calor. Só que essa quantidade de calor é a pressão constante ou volume constante? Pressão constante. Aí, essa quantidade de calor, a pressão constante, na física, ela tem uma continha para fazer, tá? A quantidade de calor, a pressão constante, vai ser Cp vezes ΔT. Isso é tipo capacidade térmica. Não, mas Ele tem que dar. Só que, tipo, vou ser bem sincero. Posso ser bem sincero com vocês, da forma que eu sempre sou, tá? Pelo nível das provas que está no GG, eu não estou apostando nessa forma. Eu estou apostando que vai te informar a quantidade de calor já, tá? Só que aí, cuidado. Ele pode informar. Um gás cede calor para o meio externo. Ele está ganhando ou perdendo? Perdendo. Então, o calor vai ser positivo ou negativo? Negativo. Um gás recebe calor do meio externo? Positivo. Então, se liguem como a questão forma para vocês. Você está perdendo ou você está perdendo ou recebendo calor? Perfeito? Consequentemente, se ele recebe ou perde, a questão também pode informar se ele vai realizar ou se ele vai sofrer trabalho dos agentes externos. Perfeito? Tudo, galera. Ó, esse assunto. Cada informação do texto tem que ser lida com calma. Senão você não vai entender nada do que o texto da questão está falando. Tu só vai, beleza, ele está dando calor, mas tu não vai saber se o calor é positivo ou negativo. Ele vai te dar o trabalho. Ou você vai saber calcular o trabalho. Calcular o trabalho é P delta V. Tu sabe fazer isso. Mas tu não sabe se é positivo ou negativo com o texto da questão, tá? Então, muito cuidado, tá bom? Top. Então, isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Então, tem todas as grandezas, tu vai ter que usar tudo. Fechado? Beleza. Terceira transformação. Qual é? Isobárica não, isso já foi, isobárica. Isocórica. Aí eu vou botar os três nomes, tá? Isobárica é a pressão constante.
Isocórica. Qual é o outro nome? Tem. 3 meios de KB vencido a T. Como assim? Só a temperatura. Não tem como tirar só a temperatura. Você precisa descobrir a outra temperatura para calcular a variação de interna. Aí, como é que tu vai descobrir a outra temperatura? Aqui, ó. V1, T1, V2, T2. Aí, tu vai descobrir a outra temperatura, vai calcular a variação de energia interna e a grandeza que está faltando. Provavelmente calor, nesse exemplo que você está citando. Fechado? Depende das informações que a questão te dá. Você tem os meios para descobrir o que falta com a primeira lei da termodinâmica com a lei geral dos gases. Perfeito? Qual é o outro nome para isocórica? Volumétrica. Qual é o outro nome? Outro nome gasofílica. Isométrica. Oi? Aí, bora lá. O que é a transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica? Transformação a volume constante. Perfeito. Transformação a volume constante. Se o volume constante, ele muda? Não. Então, V1 é igual a V2. Como é que fica na lei geral dos gases? Vai? Corta o que é igual sobre o quê? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Se tu aumenta a temperatura do gás, tu aumenta a pressão dele? Sim. Diminuir a temperatura do gás, tu diminui a pressão dele? Sim. Fechada? Beleza? Mais uma vez, são diretamente proporcionais. Proporcionais. Fechado? Então, é um gráfico de pressão pela temperatura. Pressão. Temperatura. Esse gráfico também tem que ser uma regra. Fechou? E mais uma vez, você consegue achar pressão e temperatura igualando com essa coisa aqui que a gente acabou de citar, tá? Só que o que é que acontece? Na isovolumétrica, vai ter variação de volume? Não. Então, ΔV é igual a quanto? Se o ΔV é igual a zero, qual das grandezas anula? ΔV é igual a zero. Se ΔV é igual a zero, trabalha quanto? Zero. Então, na primeira lei da termodinâmica, consequentemente, se o ΔV é igual a zero, o trabalho do gás ele é nulo. Se o trabalho do gás ele é nulo, na primeira lei da termodinâmica, que é calor menos o trabalho, obrigatoriamente eu vou anular esse valor aqui. Então, eu vou ter variação de energia interna é igual ao calor do gás. Foi? Top. Acabaram as transformações? Não, está faltando uma. Adiabática. Bora. Na transformação adiabática, que é a nossa quarta transformação, tá? Opa. Adiabática. Eu sei que é muita informação, tá? Mas tem que pegar. Se não pegar, a gente tem que pegar essa teoria, senão não vai conseguir fazer nada. Fechou? A transformação adiabática significa o quê? Ninguém. Só ligado na tua. Vice. Tá escondidinho aí atrás do computador. Tá. Adiabática.
Esqueceu. Qual foi a grandeza da... Quais foram as grandezas da termodinâmica que a gente zerou até agora? Volume, temperatura e pressão. Perfeito. Quando zera volume, quem é zero na primeira lei? Quando você zera o ΔT, qual grandeza tua nula? Energia interna. Tá faltando a gente zerar quem? P. Então, na transformação adiabática, a gente chama essa transformação adiabática transformação sem trocas de calor. Se não troca de calor, ele recebe ou perde calor? Não. Transformação sem trocas de calor. Fechado? Se é transformação sem troca de calor, quem é zero agora? A quantidade de calor. Então, na primeira lei da termodinâmica, calor menos o trabalho. No caso, esse valor agora se anula. Então, a variação de energia interna é menos o trabalho do gás. Foi? Agora sim, com todas as transformações gasosas. Ah, falta o gráfico. Sim, negócio aqui. O gráfico da diabática ele é meio feio, tá? O gráfico da diabática, ele é assim. Eu acho... Você tem... É tipo, existem duas isotermas e o adiabática é entre as isotermas. Ela é assim, ó. Perfeito.